diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? É Odete Roitman? É Odete Roitman. Maravilhoso. A gente está começando aqui, é Odete Roitman. É Odete Roitman. Claro, coitadinha, que ela não pousou desse jeito, né? Assim, já tá gravando? E aí, é Odete. Eles fizeram, adorei. Então, falando da Odete aqui, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente vai construindo esse canal que está sendo um prazer de fazer junto com vocês e só tem esse astral legal porque você está aí assistindo, senão não teria graça nenhuma. Estou aqui trazendo um amigo, Thiago de Souza, né? Tudo bem, Beto? O que te assombra, não o que te assusta. E às vezes, coitadinho, o mistério fica ali um pouquinho mais esquecidinho e eu quero trazer esse assunto que eu acho que tem muito a ver. Crime e mistério são dois assuntos que se interligam sempre. E eu gosto muito do Instagram. Quem não segue ainda, siga ele lá no @o que te assombra, não o que te assusta, mas o que te assombra te assusta, de repente. E o que eu achei muito legal do teu trabalho, por isso que eu queria te trazer para a gente conversar nesse... Pode ser até um quadro fixo, que aí o pessoal aí vai decidir se quer que a gente continue falando ou não disso. É porque o cemitério, que é o seu principal assunto, é aquele tipo de lugar que te atrai e te afasta. Não tem um filme de terror de cemitério que você não queira ver. Mas depois que você termina de ver, você está desde Pet Sematary até não sei o que mais. O que te atraiu tanto do cemitério para você hoje estar vivendo entre os mortos? Na verdade, bom, primeiro, Beto, obrigado demais pelo espaço, pelo prazer de estar aqui com você. É uma honra. Eu falei, estava até meio intimidado e tal. Mas os cemitérios, na verdade, eles são lugares de vida, de continuidade, de conversão. E eu também não sabia isso, né? O Que Te Assombra nasceu de uma angústia pessoal minha, no meio de 2021, aquele período quase começando a vacinar as pessoas. E eu perdi uma tia de Covid. Estava vivendo com a presença da morte de forma muito agressiva, e ele nasce da ideia, inspirado um pouquinho no Gilberto Freire, no Assombrações do Recife Velho, aquela ideia de ouvir as histórias sobrenaturais das pessoas da cidade e perceber como elas têm a ver com a própria construção da cidade, tanto do ponto de vista urbano quanto do ponto de vista social. E eu vi que em Campinas, que eu sou nascido em Campinas, não existia nada parecido, não existia um acervo das histórias. A gente começou a fazer essas histórias, comecei a pesquisar essas histórias em loco, nos lugares. Um dos lugares foi o Cemitério da Saudade, de Campinas, que é um cemitério histórico, até no contexto nacional. E aí a gente resolveu, depois de ter algum acervo de histórias, começou a levar as pessoas nos lugares, porque não tinha graça nenhuma a gente não dividia a experiência de ir nos locais. E foi um sucesso muito estranho. Eu não imaginava que tanta gente gostasse daquilo. É um tour pelo cemitério? É um passeio pelo cemitério, é uma experiência que eu conto história. Hoje ele está mais pronto do que quando a gente começou. Hoje eu reúno vários ativos do cemitério para contar as histórias lá. Tanto do ponto de vista sobrenatural, e no final, assim, até... Eu percebi e fui aprendendo ao longo do tempo sobre alguns domínios e domínios ligados às dores humanas, né? Então, nosso domínio físico, domínio social, domínio psicológico e espiritual. A gente meio que sofre sempre em alguma dessas áreas, né? Sim. E eu percebi que o cemitério dava a condição da gente debater tudo isso. Então, a gente podia falar do patrimônio imaterial da cidade a partir das histórias, né? A Unesco diz que as histórias que o povo conta são histórias, são patrimônios daquelas comunidades. As pessoas que estão lá e o que elas representam para a sociedade, quer dizer, então a gente fala do aspecto social disso, das biografias mais conhecidas, como as menos conhecidas, mas nem por isso são menos importantes nessa trama humana que são as nossas comunidades. Também falar sobre o que a gente pensa psicologicamente a partir da morte, luto, a ausência, como administrar isso, e, claro, espiritual, que também, para quem acredita religiosamente nesses acessos, né, que o cemitério é um grande acesso espiritual para algumas devoções católicas não oficiais, que são os milagreiros do cemitério,
para religiões de matriz africana, né? O cemitério da Saudade de Campinas tem o maior santuário do seu Tranca-Rua das Almas, por exemplo. Vem gente. Que é Tranca-Rua das Almas? É um Exu, que é uma entidade que ela combina o trânsito das almas entre mundos. Então, os Exus, na verdade, nas religiões de matriz africana, é um orixá, eles são mensageiros entre o Orum e o Aie, que é o céu, para a gente tentar sincretizar, o céu e a terra, né? Então, eles cuidam desse trânsito, não tem nada a ver com capeta, não tem nada a ver com... É porque todo mundo confunde muito, né? Totalmente. E o cemitério, ele traz também essa coisa do demônio um pouco, do medo. Porque a morte é demonizada. Porque a gente trata a morte como um tabu. Não, tá, eu achei interessante que você falou, porque o cemitério é uma coisa muito viva. No começo você falou. Achei interessante, porque o cemitério sempre a gente vai ter a sensação de que é uma coisa muito morta. Porque ele é a morte que está ali, mas na verdade é uma transformação. Para um domínio. Para o domínio físico não tem o que falar. A gente morre, é enterrado, está lá. Só que nossas biografias continuam, os nossos sentimentos de luto, de saudade... então a gente continua com. Então, por isso que eu falo que é uma mudança, é um processo, claro, de mudança, mas de continuidade. Sim. Por isso que a gente acha muito importante. Bom, só para voltar lá onde a gente estava, né? E aí começamos a levar o pessoal, começou a ter uma procura imensa, a gente começou a administrar algumas situações que não eram as mais confortáveis, porque os passeios que a gente fazia no cemitério eram em horários de sepultamento, muitas vezes, então levava gente que tinha interesse histórico, de entretenimento, enfim, junto com gente que estava em processo de luto imediato, sepultando, e também aquelas pessoas que iam visitar seus entes queridos naqueles momentos, ou então pessoas que tinham interesses religiosos. Então, o que a gente começou a propor? Vamos fazer em outros horários? Depois que o cemitério fecha, a gente começou a fazer no cemitério, e aí começou a anoitecer no cemitério, tem ainda essa questão sensorial da noite no cemitério, e o que era um sucesso virou um sucesso multiplicado por 5. Então a gente já chegou a levar 200 pessoas à meia-noite. À noite? Não, à noitão. Mas pode entrar no cemitério à noite? No cemitério, pode, porque é sob a nossa vigilância, sob a nossa responsabilidade, sim. Mas não dá medo? Dá. Dá medo, mas tem muita barata. Acho que tem mais gente que tem medo de barata. Não, tudo bem, mas tem muito gato também. Muito gato. O cemitério, para mim, era aquela coisa assim, eu não vou comprar um apartamento de frente de um... Hoje, você tem aqui em Higienópolis, um monte de prédios de frente para o cemitério, estão super valorizados, porque você tem aquele vista eterna. E tem cemitérios que são muito bonitos também. Mas, à noite, as pessoas vão pelo prazer daquele frenesi do vou passar a noite no cemitério. Por que a pessoa vai para o cemitério à noite? Porque eu acho que tem esse componente... Porque quer encontrar o fantasma? Porque eu acho que tem esse componente de desafiar esse medo, de saciar essa curiosidade de como será que é um cemitério à noite. E talvez seja isso. A nossa primeira proposta lá foi a de ir ao cemitério porque não é um horário de sepultamento. E é real isso, assim, não tem jeito da gente... Tanto que o horário mais bonito para ir no cemitério, para mim, é exatamente o horário que ele fecha, às 5 da tarde, porque você tem um degradê no céu, com aquela mistura de arte tumular. Não, te dá uns contraluzes lindos ali. Sensacional, mas muito bonito. Tem a noite, ela é temerosa porque você não enxerga longe. E fantasma só enxerga... É que nem assim, ET só aparece para quem nunca... em lugares muito distantes, e o fantasma só aparece à noite. Eu brinco, por que o fantasma não pode aparecer ao meio-dia? Porque ao meio-dia ela não é assustador. Meio-dia você consegue ver longe e você sai correndo. Beto, eu acho o fantasma que aparece de dia pior. Mais assustador. Não, mas o fantasma no cinema, pelo menos, só aparece à noite. Poltergeist da vida que nos diga. Agora, então as pessoas vão para querer ver fantasma, porque a história fica mais divertida? Eu acho que ela tem esse componente, sem dúvida. Esse é o desafio de ir à noite enfrentar essa possibilidade. Quem sabe tirar uma foto de alguma coisa. Tal, mas não é o nosso propósito imediato, né? Ou, lógico, sensorialmente é isso. Mas acho que as pessoas vão para desafiar isso. Para ter as histórias também. Para desafiar isso. Para desafiar essa possibilidade. Tem luz dentro do cemitério à noite? Não. Porque agora eu estou pensando, no cemitério da Consolação, que eu passo bastante, na rua Mato Grosso ali, é um muro muito alto, então eu não sei se tem luz lá dentro.
E tá tudo totalmente escuro. A não ser uma velhinha ou outra que tenha sobrevivido acesa que não tem muito mais. Até não tem, porque se você tem que sair do cemitério, na Consolação fecha às 18, acho. Ninguém vai acender uma vela às 18 para tempo. Não tem aquelas velas de 7 dias? Tem. Que apaga também, verdade. sei lá. Então, como que é a iluminação? Vocês vão com luz de celular? E lanterna ultravioleta para ver escorpião. Porque tem ainda um escorpião? ecossistema. O cemitério tem um ecossistema próprio. Aí eu já não estou com medo. Escorpião tem porque cemitério? O escorpião come barata. O alimento principal do escorpião é a barata. E como tem muita barata, porque a barata é um decompositor importante no cemitério, ela se alimenta da gente. Do corpo. Bom, eu vou ser cremado, então minha última morada será o vento. Você sabe que minha esposa, Beata, ela queria ser cremada, mas eu falo tanto da presença física das pessoas que ela começou a mudar de ideia. Ah, não, mas tem o YouTube aí para sempre, para a pessoa poder me ver. Verdade, não precisa ir me visitar em cemitério, não. Mas assim, tem muito escorpião em cemitério? Tem escorpião no cemitério. Mas venenoso? Venenoso. E estão fazendo alguma coisa para... Não, então não, porque na verdade é um equilíbrio natural, não há desequilíbrio na presença do escorpião ali. Ele come as baratas, é importante para não ter uma superpopulação de barata. E aí o que acontece? Por ter escorpião, tem aquele saruê, aquele gambazinho que come escorpião. Tá. Então ele tem é muito interessante isso, é um ecossistema próprio, o ecossistema Mas de em cemitério. São Paulo tem saruê, tem tudo isso? Nos de São Paulo também? Eu não fui ainda à noite nos de São Paulo. Eu posso te falar. Mas deve ser um ecossistema igual parecido, em todos os cemitérios. Principalmente nos cemitérios que há muitos enterramentos ainda. Sim, porque o cemitério da Consolação é um cemitério pouco utilizado. A maior parte do dos terrenos são perpétuos, né, que pertencem a famílias tradicionais. Sim. Então, assim, não morre tanta gente como, por exemplo, no cemitério da Nova Cachoeirinha, que eu fui visitar por conta da Volkmar, da história do Joelma, né? A história que inspirou o 23º andar. É ali que estão as outras... Não, as 13 almas não. As 13 almas estão No onde? cemitério da Vila Alpina. Que tem que jogar água. Que o pessoal joga água, que exatamente... Que eu fiquei falando pro Carlos, não, gente, não vamos jogar água, não vamos acabar com a água do mundo. Ih, Não, mas a gente falou... É interessante. Mas você vê, é um processo devocional que está intimamente ligado com o trauma que a comunidade sofreu a partir do incêndio do Joelma. A solução da água para que as almas se acalmem vem de algum lugar daí. Sim. Porque a relação com as 13 almas católicas não tem nada a ver com água. Essa ideia de levar o copinho de água, de não acender velas nos jazigos. É porque eles morreram queimados, né? Então você exatamente. tem o fogo, que é um elemento muito importante na morte daquelas pessoas, das 13 almas. E hoje você faz esses tours por onde? Mais por Campinas ou está em São Paulo também? Rio de Janeiro? Aí a gente saiu de São Paulo. A gente saiu de Campinas e falou, a gente precisa levar para São Paulo essa ideia, porque é um palco, é o maior palco do Brasil. Eu trabalho aqui, e aí eu falei, vamos levar para São Paulo. E a gente trouxe para São Paulo, e a proposta que a gente fez do passeio aqui era a de sair do Vale do Anhangabaú, caminhando até a Capela dos Aflitos, que era a capela do primeiro cemitério de São Paulo oficial, que é o Cemitério dos Aflitos, no bairro da Liberdade, e a gente conta a história de uma São Paulo indígena até uma São Paulo negra no bairro da Liberdade, revelando isso para as pessoas, exatamente isso, que o bairro da Liberdade, embora tenha uma identificação hoje muito evidente com a comunidade oriental, ele é, na verdade, um bairro negro indígena, total, na essência. E a gente conta da história do cemitério. E o cemitério, que é do final do século XVIII, 1750 e alguma coisa, até... Ele durou pouco tempo, assim, 20, 30 anos, o Cemitério dos Aflitos. Ele era um cemitério de pessoas segregadas, em geral. Esse cemitério ainda existe? Não é que existe, tudo foi construído em cima dele. Ah, sim. Então tá, não tem esse cemitério. Não existe o cemitério. Aquela igreja das 13 almas da Liberdade tem a ver com isso, não? Tem a que não tem nada a ver com as 13 almas do Joelma. As almas, na verdade, tem a das almas a Santa Cruz dos Enforcados, que é onde era a forca do Largo da Forca. O Largo da Liberdade era um lugar de forca. Era um lugar de enforcamentos. E embaixo tem a Capela dos Aflitos, que era a capela original desse cemitério, que era um cemitério imenso de São Paulo, que enterrava só escravizado, indígena, pobre, não católico e condenados à forca. Tá. Então era um cemitério que, no final, quem tinha alguma condição econômica
não queria ser enterrado. Que era dos excluídos mesmo. Dos excluídos. Interessante, porque tem um fato que a gente converge até com a faculdade de Direito, o Julius Frank, que está enterrado, que está sepultado dentro da faculdade do Largo São Francisco. Do Largo São Francisco, ele, se não fosse, ele foi enterrado dentro da faculdade de Direito, porque se ele não fosse enterrado lá, ele seria enterrado no Cemitério dos Aflitos. E os alunos do Julius Frank falaram, de jeito nenhum. Porque o que ele era de excluído? Ele era protestante, ele era luterano, ele era alemão. Ele não era católico. Exatamente. Porque os católicos, nessa época, ainda se enterravam. Se bem que quando ele morreu já existia uma determinação para começarem a haver enterramentos fora das igrejas. Mas quem era rico e quem era católico era enterrado ou dentro da igreja ou na nave das igrejas. Uhum. Então tem um monte de lugar de enterramento em São Paulo também. À frente do onde era Nossa Senhora do Rosário, ali perto do farol. Do prédio ali, do farol, onde era o prédio do Banespa, o farol... Ah, tá, sei, é o Farol Santander. Farol Santander, ali do lado era um local de enterramento por causa da igreja. Onde tinha igreja antiga, tem gente enterrada. Tinha onde cemitério tem gente... junto, sem dentro, a própria igreja é um grande cemitério. Agora, falando de igreja e cemitério e tudo mais, o que mais tem hoje nos cemitérios? São almas penadas ou milagreiros? Porque eu fico impressionado como tem milagreiro, e eu vi uns vídeos seus e tem bastante, né? Isso, milagreiro tem tudo. Tem as duas coisas. Eu adoro as histórias sobrenaturais. Eu não acho que é um tema que a gente precisa higienizar, porque isso vive no imaginário nosso, para quem acredita, para quem não acredita espiritualmente. Você já viu fantasma? Eu já vi fotos perto de mim, depois que eu estou contando as histórias, o pessoal tira foto. Eu fico muito concentrado para não esquecer a história. Então eu não consigo ter uma visão geral de tudo que está acontecendo ao lado. Mas tem foto... Você tem foto? Depois eu vou mostrar para vocês. Mas foto que você vê um espírito mesmo? A pessoa tirar foto, tem umas coisas estranhíssimas perto de mim. Umas luzes. Tá? Não, tem uma que eu vou mostrar para vocês, que é uma que tem um corpo do meu lado. O cara me mandou uma pessoa do meu lado. E tinha a ver com o lugar que você estava falando? Seria a pessoa que da qual você estava falando? Talvez não, porque eu estava falando de 3 milagreiros crianças, que era isso foi no cemitério de Campinas. 3 milagreiros crianças que morreram num incêndio e aí se tornaram milagreiros. Na verdade, são 4 crianças. E morreram num incêndio. E aí eu estava contando a história delas, esse recorte delas, e aí aparece uma foto esquisitíssima. Alguém atrás de mim, assim, muito perto. São Paulo tem uns lugares, tipo, não sei se você já fez também o que te assombra em prédios. Aqui a gente está no Conjunto Nacional. Eu estava numa live com o Ulisses, eu virei e falei, não, pode ir ao banheiro. Eu falei, pode passar aí ao banheiro. Aí eu olhei para trás, estava todo mundo sentado. Eu falei, mas quem quer ir ao banheiro? Eu falei, mas ninguém está. Eu juro, tinha uma pessoa conversando comigo aqui que queria ir ao banheiro. Então, tem uns prédios que eles têm uns locais que você parece que traz umas coisas. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui, que eu estou olhando, aqui está aparecendo aqui atrás de mim, né? Isso daqui. Acabei de ver. Mais que deixa eu colocar no negócio para ela, claro. Parecendo muito. Acho que vai molhar. Desculpa, Imagina. Eu olhei ali. Opa, tá aparecendo atrás de mim. E só voltar, 1, 2, 3. Você quer dar um. Você estava em mim, né? Quando eu levantei? Você estava em mim a câmera, né? Quando eu levantei? Então corta para o geral, que daí eu faço esse corte na edição. Isso. E. Você estava falando dos milagreiros, esses 4 milagreiros. O que torna um milagreiro no cemitério? O milagreiro é um processo devocional, o pessoal fala que é uma categoria devocional, né, do catolicismo não oficial, que ele é feito ele eclode a partir de uma dor muito grande de uma comunidade. Pode ser uma morte traumática, a partir de um assassinato, de um acidente muito grave, ou de uma doença que consumiu uma pessoa querida. Tem sempre esse recorte de uma perda muito sentida. E aí as pessoas começam a ir lá orar por aquelas almas, e aí alguém pede alguma coisa. Poxa, me ajuda. E quando há essa graça alcançada, o pessoal começa a colar aquelas plaquinhas monte, né? Que chama ex-voto. Eu também não sabia, aprendi agora. Que chama ex-voto essa plaquinha. Começam a colar agradecendo, e o processo de devoção coletivo começa aí.
as pessoas começam a ir a pedir, a ter o atendimento aos seus pedidos e agradecer essas graças alcançadas colando esses votos. E o que eu acho muito legal da história dos milagreiros, além de, lógico, de todo esse fato, toda essa questão da fé, das conversões, que eu acho muito bonito o tema sobrenatural quando ele converge para uma coisa legal, quando ajuda a superar traumas, é muito interessante isso. Mas eu gosto muito porque tem um fator regional importante. As histórias dos milagreiros, elas estão muito ligadas às histórias das comunidades, porque o milagreiro entende a dor de quem está ali diante dele, porque ela vive ali, porque ela viveu ali. Ela viveu uma grande dor também, né? Viveu uma grande dor, viveu a dor nela, viveu os seus relativos viveram, dividiram as dores deles com essas pessoas que se tornaram devotos. Então, muitas histórias de milagreiros trazem as histórias das regiões. Eu falo isso aqui de São Paulo porque as cidades menores, elas não têm tantas regiões, né? Elas são mais centrais. O cemitério torna o cemitério, a cidade que normalmente os cemitérios eram construídos na periferia das cidades, né? Eles em São Paulo, por exemplo, tem vários cemitérios para atender as comunidades de todas as regiões. E eu encontrei nesse percurso praticamente milagreiros em todas as regiões de São Paulo e contam as histórias daquela região. Inevitavelmente contam as histórias da região. Aqui, por exemplo, do Consolação, que tem o Antoninho da Rocha Mármore, que foi transferido para São José dos Campos, que é um milagreiro que ultrapassou essa questão regional, porque 2 milagres deles estão sendo avaliados pela Igreja Católica, e o Antoninho da Rocha Mármore, que nasce um milagreiro de cemitério, pode se tornar um santo. E a história desse é o quê? Ele morreu quantos anos? Esse garoto, ele prevê a morte. Ele era um menino que sempre foi muito religioso. A brincadeira do Antoninho da Rocha Mármore era organizar missa na casa dele, no quintal. Então, ele brincava com os amiguinhos como se ele fosse um padre. E ele conhecia as palavras do evangelho. E aí ele tem uma tuberculose e ele começa a preparar todo mundo que está perto dele, dizendo, olha, eu tenho conversado com Jesus, ele vai me receber, vai me dar, que dia tal eu vou morrer. E ele morreu no dia. Quantos anos ele tinha? 12. E ele morreu na data que ele previu. E aí o Antoninho tem, isso que eu acho muito, muito legal, e eu não gosto de higienizar. Tem uma aparição do Antoninho com a mãe dele, quando ela foi entrar num coletivo, e o cara que cobra os bilhetes falou, a senhora tem que pagar num bonde? Um bonde. Eu não falo bonde quando eu tenho a certeza se era um bonde. Se era bonde ou ônibus. Ou era um ônibus. Mas acredito que fosse um bonde. E ele foi cobrar o bilhete da mãe do Antoninho e ele cobrou 2. E a moça falou, mas eu estou sozinha, não tem ninguém, eu não vou pagar para ninguém, eu estou sozinha. Eu falei, não, mas a senhora é esse garoto que está com a senhora. Eu falei, que garoto? Esse tal. O cara descreveu o Antoninho da Rocha Mármore com a mãe dele subindo no bonde. Por isso que eu falei que a assombração que aparece de dia no bonde ainda, hein? No bonde. E o Antoninho aparece para a mãe. E aí existe um processo enorme. A mãe vê? A mãe não viu. Quem viu só foi esse o cobrador. O cobrador viu o Antoninho. E esse cobrador, quando descobriu que ele estava vendo morto, ele fez o quê? Gritou e saiu correndo e nunca mais nós vimos esse moço. Parou a história aí, porque eu não sei o que aconteceu com o ele cara. Morreu. Ele encontrou o Antoninho. Infartou e encontrou o Antoninho. Deve ter acontecido. Mas então, essa é uma história. Maria Judite, que também é uma milagreira. Só para entender, agora ele saiu de São Paulo e foi para São José dos Campos por quê? 2021, porque existe um hospital que leva o nome dele e os ossos dele ficaram numa capela, que agora eu esqueci, Nossa Senhora da Saúde, se eu não me engano, uma da Nossa Senhora ligada a isso. E ele fica numa capela, os restos mortais dele ficam nessa capela do hospital que leva o nome dele, que é um hospital que ele passou um tempo, porque ele pegou tuberculose e você vê, a gente está falando do milagreiro, de um menino, e a gente está falando de uma doença que é evitável com vacina, por exemplo. Com vacina e também tem tratamento. Vacina. Hoje ele estaria vivo. Os milagreiros são sempre crianças? Não. Também temos adultos? Adultos. E, por exemplo, no Cemitério da Consolação ainda, tem a Maria Judite. Tem a Marquesa de Santos, que existe um processo de devoção dela também. A Marquesa de Santos vai virar milagreira? Virou já. Ela é uma protetora das prostitutas. Extraoficialmente, por conta de todos os estigmas dela, eu imagino, sim, ela acabou se tornando uma protetora de mulheres enjeitadas, de mulheres que sofrem violências, preconceitos, que ninguém sofre mais do que
as prostitutas, né? Ela era amante real, ela não sofria tanto. Assim, entendi. É que ela não era tão. Ela era poderosa pra caramba, né? Era, mas quando morreu, por exemplo, a Leopoldina, recaiu sobre ela uma Todo responsabilidade, todo o ódio disso. Então, ela acabou sofrendo. Mas ela teve 6 filhos com o imperador, né? Sim, isso é reconhecido Bom, mesmo. o imperador só do teve Queso de filho com a Goiás, irmã né? dela, né? O Dom Pedro era terrível. O homem né? não parava. O homem não parava. Não fechava a calça. Mas a da Maria Judite, Beto, ela era uma mulher que tinha uma doença degenerativa e sofria violência doméstica, até que um dia ela apanhou tanto que morreu do marido. Apanhou tanto do marido e morreu. Que ano isso? 34, para não errar, 1934, anos 30. tá. Para não errar anos 30. E aí a Maria Judite começou desde logo um processo devocional nela, sempre isso, foi uma morte que comoveu a comunidade, as pessoas iam rezar para ela, começaram a pedir coisas, foram atendidas. Ela se tornou a primeira milagreira mesmo do cemitério da Consolação, foi ela. E aí o que aconteceu na Maria Judite? Bom, primeiro a violência da mulher, muito evidente, a gente, né, vejo que você fala disso também Não, é super importante. usualmente, né? Quase sempre. E aí o que aconteceu? Uma coisa muito interessante. Houve uma visita de uma turma do 3º colegial ao cemitério, óbvio, com esse olhar histórico, exatamente para falar de arte tumular, dos grandes artesãos, né? Dos grandes artistas que faziam aquelas obras, tal. E aí o professor explicou quem era Maria Judite e falou: poxa, ela é uma milagreira. Vocês vão fazer vestibular? Por que vocês não pedem ajuda para Maria Judite para passar no vestibular? Isso foi nos anos 2000. E a turma inteira pediu. E todo mundo passou no vestibular. E a Maria Judite, que já era uma milagreira conhecida de seus devotos, acabou virando a santa ou a milagreira dos vestibulares. Então, hoje você vai... Roubaram muitos ex-votos, principalmente os de metais, o pessoal levou embora. É porque derrete. Derrete. De bronze leva embora e derrete. Mas ainda há muitos ex-votos colados lá com agradecimento por aprovação em vestibular e prova de concurso. Ela virou uma milagreira dessa... Agora, o povo estudou, pelo menos, para o vestibular? Ou falou, eu só fiz o voto? E você tem um milagreiro para chamar de seu? Você tem o seu? Qual que você mais gosta? Qual a história de um milagreiro mais interessante ou não tem uma só mais interessante? Putz, tem várias que eu adoro. Eu gosto muito do Bento do Portão, aqui de São Paulo. Quem também. É Bento do Portão? Do Santo Amaro, do cemitério Santo Amaro. Que era um morador em condição de rua, que ele fazia serviços gerais e ele não deixava de ajudar quem precisasse, mesmo quando a pessoa não tinha grana. Então, quando o cara não tinha grana e tinha um prato de comida para ele ajudava. E ele rezava pelas pessoas. Então, ele era um rezador, era um morador em condição de rua. Ele chamava Bento do Portão, porque quando ele recebia os pagamentos que não eram em dinheiro, ele sentava para comer ou no portão da pessoa ou no portão do cemitério de Santo Amaro. E quando ele morreu, houve uma comoção muito grande, né? Porque ele era um cara legal, querido por todos. E começou o processo de devoção dele lá. E foi tão forte o processo de devoção do Beto que a Prefeitura de São Paulo, do Bento, eu falo Beto. Ele vai falar Bento ou Beto? Bento. Eu falei, eu tô virando do milagreiro. Bento do Portão, ele vai virar milagreiro. Do Bento do Portão, que a Prefeitura de São Paulo, eu não lembro qual foi a gestão, mas ajudou a construir um templo confortável para as pessoas poderem rezar, porque ia muita gente. Haviam verdadeiras peregrinações para ver o Bento do Portão no cemitério Santo Amaro. E traz isso, né? E eu acho que o legal do Bento do Portão é isso. É uma pessoa que era estigmatizada, hoje muito a gente fala disso, né? Extremamente estigmatizada, generosa, que ajudava as pessoas, porque a gente sempre inverte o polo quando a gente vê alguém em condição de rua. Você fala, não, esse cara não é capaz de ajudar ninguém. Então ele ajudava quem precisava, porque ele tinha muitas habilidades manuais. E, no final, além de tudo, rezava pelas pessoas, era um benzedeiro, ajudava todo mundo da comunidade. Quando ele morreu, todo mundo ficou muito comovido. As pessoas compraram um jazigo para ele e enterraram ele num jazigo. E quando você não tem o jazigo perpétuo, você precisa, depois de algum tempo, sua ossada é retirada e vai para o ossário comum para ele ser reutilizado naquele lugar. E quando desenterraram ele para isso, acho que, se eu não me engano, depois de 7 anos, o corpo dele estava incorrupto. Quer dizer, além dele ser um cara legal, além dele ser um cara que ajudava todo mundo, o corpo dele não se decompôs em 7 anos. Mas esse corpo está onde? Ficou lá. Eles acabaram falando, não, então vamos fazer o seguinte... Mas tiraram foto disso? Documentaram? Não sei. Não foi realizado, não.
Não, mas é mais porque é uma coisa que até para se tornar mesmo... Mas muito milagreiro tem o corpo incorrupto. Muito incorrupto não se decompõe, Sim, não né? se decompõe de nenhum. Não se decompõe Uma de barata jeito nenhum. vai pegar. Nada. Mas muitos milagreiros acontecem isso. Tem uma assassinada que está no cemitério da Quarta Parada, Felisbina Miller, que também é uma mulher que também foi vítima de feminicídio, se tornou uma milagreira. Que ano, assim? 40 e pouco também. Precisamente eu não me lembro da data, mas 40 e pouco. E a Felisbina Miller também virou uma milagreira, porque quando foram desenterrá-la, quando foram exumar os corpos para tirar os ossos, ela estava incorrupta. E a Felisbina Miller fizeram isso várias vezes. Desenterraram, o Bento do Portão desenterraram uma vez, estava incorrupto, ele era querido, ele era um homem. Está até hoje meio lá o corpo santo, dele? Está até hoje lá, ficou Ninguém lá. abriu para ver se o corpo está lá ainda? Acho que não tiveram essa curiosidade. Não vamos quebrar a lenda. Não vamos quebrar a história, Tá, deixa ele lá. Deixa ele lá. A Felisbina Miller também. E vários outros pelo Brasil. E ela é sobre o quê? Ela é milagreira de quê, essa Felisbina? De tudo, mas atende também. Ela também é, por incrível que pareça, uma grande. Ela é muito eficiente na aprovação de provas. Mas a Felisbina Miller, por exemplo, se a Odete Reutemann tiver algum problema de saúde, o que a gente não deseja é para a Felisbina Miller. Desde que chegou, ela tem. É para a Felisbina Miller que eu tenho que pedir. Que tem que pedir. E as vítimas de crime? Por exemplo, Isabela Nardoni, ela está virando milagreira já? Não tive Você foi notícia. lá? Você foi no... Eu ainda não fui. Você ainda no da Isabela? Eu ainda não, porque a gente ainda não... Ela está, acho que em Guarulhos, né? A Isabela Não Nardoni. sei Eu acho onde que ela ela tá. está em Guarulhos, se eu não me engano. Não eu sei. ainda não cheguei em Guarulhos. São muitos até chegar. São muitos. De crimes assim, qual que mais te chamou a atenção? Ou qual que você visitou? Maria Fé. Crime da Mala. A Mulher da Mala. O real crime da mala do real Brasil. crime da mala. Tivemos vários depois, mas... A vítima, o primeiro, né, do casal de italianos que veio de Canelli, foram para Argentina. Ele deu uma saidinha, esqueci o nome, Giuseppe Piccone, chama. E o Piccone era um grande picareta, né? Então, vamos lá para a história. Conta. Eles saíram da Itália juntos e foram para a Argentina. Ele era um cara mais rico, assim, ele estava numa classe melhor do navio. Eles acabaram se apaixonando, já chegaram na Argentina com um relacionamento meio estabelecido e foram para a Argentina primeiro porque era um fluxo migratório dos italianos na época, segundo porque a mãe da Maria Fé estava vivendo lá. Eles se conhecem no navio? No navio. Uma coisa Titanic, só que com um final mais infeliz ainda. Um final muito mais trágico, né? E aí eles chegam na Argentina, a família da Maria Fé não gosta do Piccone, ele vai para o Uruguai, arma um monte lá, volta fugido para a Argentina, pega ela e eles vêm para o Brasil. Aqui ele vem morar com um primo, na casa de um primo, que tinha um negócio, tinha uma venda de bebidas, e ele queria ficar sócio dele, só que precisava de um dinheiro para investir. Maria Fé começou a perceber que ela estava entrando numa fria e avisou a sogra, porque o Piccone estava pedindo para adiantar um dinheiro para ele ficar sócio do primo. E ela avisou a sogra que o cara era um safado, que ele ia dar um golpe, ele estava pedindo o dinheiro da herança do pai para a mãe, só que ele intercepta uma das cartas. Mata a Maria Fé, picaia, todo mundo já sabe, aí entra na sua seara. Aí não, daí ele corta ela, né? Até com uma navalha, é uma coisa muito doida. Coloca ela numa mala, que parece mais um baú, mas é meio mala, desce para Santos, e na estação, quando ele vai despachar a mala, porque o Piccone ele era tão safado que ele achou uma boa ideia, não só se livrar do corpo da Maria Fé, mas também incriminar um desafeto dele que vivia na França. Então ele ia despachar o corpo da Maria Fé para esse cara em Bordeaux. E ele é descoberto. Tem duas versões, uma de que cai a mala e os pedaços dela abrem, aí tem uma imagem horrorosa, assim, porque ela estava, além de tudo, grávida de 6 meses, então é uma coisa horrorosa. E a outra que estava começando a cheirar, e perceberam que na mala que ele estava... Eu tinha ouvido falar que quando estavam içando, começou a sair um filete de sangue. Eu acho estranho esse filete de sangue, assim, porque eu já teria passado muitas horas, mas... De fato, é o acaso que ajuda... É o acaso que... a descobrir. Porque se ele tivesse jogado ela no meio do mato qualquer, nunca... Porque ela era uma mulher que não tinha relação com ninguém no Brasil. Ela não tinha família, a mãe dela estava na Argentina. Ela teria sumido. Teria. Ninguém saberia ele dela. Ele era tão ruim que não bastava fazer tudo o que ele fez. Ele precisava ainda... Olha a oportunidade boa. E ele ia mandar a mala para um desafeto dele, que você estava me falando, né? Bordeaux. Imagina, você receber uma mala com um corpo dentro. Com 2, né?
Com 2, tinha um bebê também. Tinha um bebê. E ela está enterrada onde? E ela está enterrada no cemitério do Sabuó, em Santos. Porque Santos foi uma das cidades que a gente já chegou. Então, a gente hoje está só para Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, Piracicaba e Santos. Esses são lugares que a gente já fez passeio, mas a gente já foi para outros. Sorocaba, Poços de Caldas, Rio de Janeiro. Bom, ela foi enterrada em Santos, no cemitério do Sabuó, que é o cemitério da filosofia em Santos, um cemitério importante de Santos. E acabaram exatamente pelo grau, pela comoção do crime, que impactou muito Santos também. É um crime que impactou São Paulo, impactou o Brasil, mas impactou muito a cidade de Santos. Ela foi enterrada lá e, a partir disso, começou o processo de devoção da Maria Fé. Muita gente foi lá rezar por ela e começaram a pedir. E ela começou a atender as graças, e hoje há um santuário para Maria Fé, que é uma vítima de um dos crimes icônicos do Brasil. Total. É muito doido isso, né? E ela atende a qualquer pedido? Qualquer pedido. Qualquer pedido. Eu não sabia que ela estava virando uma milagreira. Ela é uma vítima que já tá se tornando de fato. E os criminosos? Você foi a lugares de alguns criminosos? Eu ainda não fui, mas eu já tenho alguns em mente. Por exemplo, o Lampião, que eu sei que é uma figura Ela controversa. É uma figura controversa, mas ele matava gente. Matava gente. Mas assim, a brutalidade de suas ações, sem fazer juízo de valor aqui, a brutalidade de suas ações, imediatamente não se imagina que um cara vá se tornar um milagreiro, né? Agora, mas ele está enterrado? Eu acho que está enterrado. Ele tem, porque não teve aquela coisa de ficar mostrando cabeça dele, pedaços do corpo para corpo. Mas ele está em algum lugar. Ele tem alguma coisa? Estão em algum lugar. Então, sim, eles se convertem. E aí é uma coisa, a gente falou do catolicismo não oficial, porque Jesus vai embora no martírio, últimos instantes de martírio de Jesus, ele divide com ladrões. Então, a gente não sabe também se essa outorga, essa oferta de dor num momento derradeiro da vida, da existência da pessoa, não acaba purificando em alguma medida tudo que ele fez de mal também. Eu acho que você está sendo até bem fofo com quem vai a lugares de criminosos. O Lampião eu até vejo como uma figura mais histórica, icônica e tal. Mas quando você pega, por exemplo, nessa que a gente está tendo agora de tantos ataques às escolas, né? O principal rapaz lá que mata as pessoas lá em Suzano. Você já foi ao cemitério deles? Não. Porque ele, assim, um monte de gente vai lá visitar o túmulo. Um monte de menina está mudando o nome, sobrenome no Twitter para o sobrenome dele, como se fosse uma freira por ele, casado com Jesus, no caso, sendo ele. E eu acho que é mais a atração pelo ruim mesmo, pelo mal. Mas aí é atração pelo mal. A pessoa quer, não quero só, porque Jesus... Não, acho que é o mal mesmo. Eu quero... Ele fez algo que eu não conseguiria fazer. Então eu me atraio por você. Por romper, na verdade, eu acho que essa atração maligna é pelo rompimento com as regras, com as nossas regras de convívio, né? Porque no final o que as pessoas admiram, não é possível que... Para mim não é uma admiração, é uma coisa mais doentia do que a admiração. E eu não gosto, até nesse processo, da gente fomentar algumas visitas. Por exemplo, lá em Campinas eu sei que há um nazista enterrado. Eu não quero nem saber onde é. Eu não quero que daqui a pouco vá gente lá exatamente com esse processo. É uma escolha nossa, uma escolha minha. Não gosto de estigmatizar suicídio, embora a gente se depare com as histórias, inclusive de milagreiras. A gente tem uma história famosa de uma milagreira de Campinas, chama Maria Jandira, que era a história de uma menina que foi expulsa de casa porque ela não se dobrava aos ditames retrógrados da época dela. A gente está falando dos anos 20, anos 30, ela morreu em 34. E ela vai trabalhar num bordel, chama Maria Jandira, ela vai trabalhar num bordel, e ela conhece um cara, se apaixona, eles combinam de fugir. É a Bruna Surfistinha da época. Por aí. Bruna Surfistinha da época. É uma boa referência. Eles combinam de fugir, ela junta todo o dinheirinho dela, compra um vestido de noiva, compra as passagens, vai para a estação,
O cara não aparece, chamava Carlos, ele não aparece, porque a família fica sabendo que ele vai fugir e fala, não, você quer ir, é direito seu, só que você vai ser deserdado, você não vai ter direito nada nosso, que também era um cara de família Aí já rica. aparece mais o da Furacão. E aí o da Furacão. Tem o quê de da Furacão também. Verdade. E Quando aí ela vai ele... encontrar o padre, tem aquela briga na praça, quando começa a ditadura militar, eles não se encontram. Eles não se encontram. E aí ela não vai para lugar nenhum, ela chega na estação, ele não aparece, ela volta pro bordel, veste seu vestido de noiva, joga álcool no corpo e tira a própria vida. Nossa, coisa boa. Coisa boa. Que história boa, é uma história com suas ficção é boa. Boa. E aí o que acontece? Mas não acaba. Ela é enterrada, inicia-se um processo de devoção de Maria Jandira. Esse processo de devoção é proibido, porque onde já se viu cultuar uma prostituta suicida. Sim. E o incrível e o mais interessante é que a Maria Jandira ela ajuda pessoas com problemas de relacionamento. É maravilhoso. E tem uma aparição dela. E aí também tem uma aparição fantasmagórica dela como noiva fantasma no cemitério da Saudade. Um segurança viu ela, era o horário fechado. Isso em Campinas? Isso em Campinas. Estava fechado o cemitério, o segurança vê uma mulher andando. Maria Jandira. Maria Jandira, ele começa a se aproximar, e a hora que ele chega mais perto, ele vê que ela não está tocando o pé no chão, e aí ele fala, bom, ferrou. E agora? Ela percebe ele, vira e pergunta, Carlos, é você? Ele tá, coitado, Não, meu tá nome é em Eduardo. choque. Meu nome é Eduardo. Tá em choque. Ela volta, se transforma numa labareda e entra no seu jazigo. Essa é a história tradicional da Maria Jandira. E só ele viu? Só ele viu, porque ele estava lá sozinho. E como é que se comprovam essas histórias? Não se comprova. Tem né? que entender isso. Você tem que acreditar. É uma experiência humana. Tá. É uma experiência... Essa é igual a sua sensação do cara que foi no banheiro. Nossa, não. Você. Não, pior é que tava ao vivo. As pessoas começaram a brincar, porque viram que eu realmente... Alguém conversou comigo aqui. E eu vi eu não vejo fantasmas. Eu tive uma sensação, sei lá, a luz que bateu, não sei. Nessas horas eu prefiro ser um pouco cético, senão dá medo. Mas, no caso, por exemplo, essa mulher que era prostituta e suicida, ela conseguiu ser enterrada? Claro. Porque não tem uma coisa que os suicidas não podem ser enterrados. Numa época, principalmente naquela época que era muito mais católica e tudo mais, tinha até uns cemitérios que eram meio que dos suicídios. Isso você já visitou, esses lugares dos suicidas? Já. Não, vários lugares tem. Mas os cemitérios, eles eram... Quando houve a obrigatoriedade do enterramento... existiam cemitérios. Hoje eles são mais plurais, eles estão conjugados, mas antigamente existiam regiões, cemitérios de ordens religiosas, então tinha lugar para gente mais pobre, tinha lugar para gente mais rica. Quando a gente está falando dos anos 30, era um pouco menos, porque a determinação para se enterrar em cemitério é uma determinação imperial ainda. Então, dos anos depois de 1900 e pouco, já tem um pouco menos esses dogmas são menos obedecidos, mas por muitos anos, sem dúvida nenhuma, não se tinha. Campinas tem outro suicida, que é o César Berrenbach, que era um cara de uma família famosa, de industriais, que também virou um milagreiro. Aqui em São Paulo, eu não me lembro de algum suicida, mas, por exemplo... A gente falou de criminoso e sobre o olhar do criminoso, né? Sim. A gente falou da Liberdade. A Liberdade tem um... E aí eu não gosto de falar santo popular quando a gente se trata de milagreiro de cemitério. Mas eu acho que o Chaguinhas, que é cultuado na Capela dos Aflitos, aqui no bairro da Liberdade, ele não é um milagreiro de cemitério. Eu acho que ele é um santo do povo, mais do que popular, porque santo popular é São Jorge, Santo Antônio, Sim. né? São santos já concebidos pela igreja. Eu acho que o Chaguinhas ele é um santo que teve uma outorga popular de santidade mesmo, não é de milagre. O Chaguinhas, que era um soldado do exército nativo, existiam 2 exércitos em 1820, um ano antes da independência, o exército português e o exército nativo. Nativo forma o português por descendentes de portugueses, formado por descendentes de portugueses e portugueses, o exército nativo por indígena e negros forros, que escolhiam ir para o exército ao preço da liberdade. Fazia 5 anos que esses caras não recebiam salário do exército nativo, o que faz deles a condição de escravizado do mesmo jeito, né? E aí Chaguinhas e outras pessoas se insurgiram, tomaram todos os fortes da Baixada Santista, praticamente, e sustentaram uma das revoltas nativistas do Brasil
por 10 dias. Essa revolta foi suprimida, muita gente morreu em Santos, mas Chaguinhas e Cotindiba, que era parceiro dele, foram trazidos para São Paulo para serem executados no Largo da Forca. Eles passaram a última noite na Capela dos Aflitos, onde fica o velário hoje, foram levados para a forca na manhã seguinte. Cotindiba usaram uma corda no Cotindiba, foi morto sem problema, colocaram no Chaguinhas e estourou a primeira vez a corda. Quando acontecia isso, normalmente, um clérigo, né, um representante da igreja, falava, estamos diante de um milagre, Deus não quer que mate esse cara. O Império falou, de jeito, não estou nem aí, esse vai morrer. Colocaram outra corda, estourou de novo a corda, estourou a corda. E aí, o pessoal que estava gritando clemência quando a corda arrebentou pela primeira vez, começou a gritar liberdade. E o bairro da Liberdade chama Liberdade por causa dessa história. Essa história? É. Não é a história oficial. Tá, mas é a história mais É a história popular. É. E começaram a gritar liberdade, liberdade, colocaram uma terceira corda reforçada de couro, soltaram essa corda, aí tem duas versões. Uma que a corda arrebentou e a outra que a corda não matou o Chaguinhas e quando soltaram ele foi morto a pauladas e a facadas. Nossa, mãe. E quem faz o registro disso é a Regente Feijó. Então a gente tem um registro. Das ruas aí. É o Waze. O cemitério tem uma parte Waze também. É, Peixoto Gomes da vida. E ele relata esse fato. Então, veja, o olhar para o sobrenatural para a gente é muito mais abrangente do que só as experiências pessoais, que são legais, que são super legais, que a gente tem que respeitar, não tem prova. É uma experiência sensorial da pessoa, não adianta, a gente não vai ficar brigando com esse tema, mas que... E o que eu acho mais interessante é que o Câmara Cascudo falava que as assombrações quase acabaram quando inventaram a energia elétrica. Só que aí a gente pega em 2023 e vê que a última manchete, uma das manchetes mais faladas das últimas semanas, tirando da nossa psique política, foi dos fantasmas do Copan. Por exemplo. Ah, sim, que tem. Então, são dos prédios, por isso que eu falei do Conjunto Nacional, tem o Copan. Você tem prédios em São Paulo que tem a sua própria história te amedronta, porque eles venceram muitos anos, muitas décadas, passaram por muitas gerações e por pessoas que morreram no Copan mesmo. Né? Eu moro no bairro Velho, Higienópolis é um bairro velho, é um bairro que é impossível você ter alguém que não morreu no teu prédio. Então você tem sempre uma sensação de que os fantasmas te acompanham. Isso você também está explorando? Bastante. Você foi ao Copan? Fui, claro. Fui Mas na hora subiu, como é que foi? Eu já tinha ido. Né? Agora, eles dão... Até acho certo, porque é um lugar residencial. Tem gente só que mora, mora não lá. é uma farra, vai lá para... Eu entendo. Então, dessa última vez, eu fui só na frente, dei uma volta ali por dentro, tal, não subindo. Mas eu já tinha ido no Copan. E o Copan é interessantíssimo, né? A gente tem muita gente que morreu em construção desses grandes arranha-céus. Além de tudo, não é só morador que morreu, tem muito A gente tem um monte de gente que, por exemplo, meu avô era paraibano. Meu avô ele foi policial aqui, mas eu tenho um monte de gente, um monte de conterrâneo do meu avô que veio e se entregou ao trabalho como se fosse parte da sua vida. Então existe um apego muito grande. Um dos fantasmas do Copan é um cara que trabalhou no Copan muito tempo, que é um cara que aparece na bomba, na casa das máquinas das bombas de água, que aparece de vez em quando a ponto de ter sido visto, aí sim, o choque de gerações, né, das aparições, porque foi um cara que foi visto na tela do segurança, e o cara foi ver, tem alguém sentado em cima da bomba. O cara saiu do posto dele e foi ver quem que tinha invadido a casa de máquinas, um perigo. E chegou lá, não tinha ninguém. Estava trancado e não tinha ninguém. As percepções das pessoas que andam nas escadas e ouvem gente chamando. Paulo Vieira, que é um comediante, um ator, teve um sonho maluco com a vizinha e quando ele acordou, ela estava cheia de polícia do lado da casa dele porque a moça tinha tirado sua própria vida. Ele teve uma experiência esquisitíssima. Ou seja, é aquele momento, não compre um apartamento no Copan. Né? Porque... eu tenho medo de falar isso ser processado pelos corretores assim, depois. Não, mas é uma coisa assim, realmente, você vai transformando esses prédios numa coisa, vai atrair um público que quer o fantasma, mas vai tirar um outro público que você fala, eu não quero morar num lugar que tem um fantasma, já que tem tantas
reais, não é alucinação, mas contatos com essas coisas todas. Eu acho que, por isso que eu acho que é legal. Isso vive numa dimensão nossa, desde que o homem é da caverna. A gente dialoga, a gente negocia com o sobrenatural desde sempre, porque quando a gente fala de fantasma, quando a gente fala de sobrenatural, a gente imagina que é uma coisa alegórica ligada ao terror. Mas, pô, o que é a religião se não um contato, uma relação com o sobrenatural, com aquilo que é inexplicável? Por isso que eu falo, a história do Chaguinhas, eu não cheguei na Capela dos Aflitos, eu não vou lá para ver fantasma. Eu vou lá para ouvir uma história de um milagre que foi visto por muita gente, de algo absolutamente inexplicável. Por que a corda estourou 3 vezes? Não dá para saber. No Copan, aí tem as coisas que são maiores. Por exemplo, no Copan tem uma aparição de Nossa Senhora. Tem coisa mais sobrenatural do que aparecer a mãe de Jesus Cristo dentro de um apartamento? Uma mulher vê e sai gritando que Nossa Senhora está dando apartamento dela. Pode ser uma alucinação, pode ser uma esquizofrenia. Como que ela sabe que é Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora tem várias caras. É a Nossa Senhora do Copan, deve ser. Deve ser não, porque Nossa Senhora ela muda. Nossa Senhora Aparecida, mesmo a Nossa Senhora, que é Nossa Senhora, sei lá, das dores, tudo que é Nossa Senhora é Nossa Senhora. É meio... Eu creio que eu acho que as coisas acontecem, mas ao mesmo tempo eu quero um pouquinho de justificativa científica para eu confirmar. Quando você bebeu aquele dia, o que você fez aquela hora? Você dormiu direito, não dormiu? Tem muitos elementos. Porque até para você comprovar que o que a pessoa teve foi realmente uma relação extra qualquer coisa, né? Para mim, a cientificidade do assunto está no inexplicável. Falar, isso faz parte da gente. Sim, tem coisas que a gente tem que aceitar. Tem que aceitar que a gente não consegue controlar. Porque é muito louco, porque, por exemplo, gente que acredita em certos instrumentos para justificar aparições. O cara usa um spirit box. O que era o spirit box? Eu já ouvi falar disso daí. O cara fala, uma alma que fala com um negócio. Pô, você resolve se aquilo é verdade, se aquilo é uma explicação científica, se eu tenho uma explicação científica, Beto, a gente resolve o problema da nossa existência. Quer saber se existe alguma coisa ou não. É o que move o mundo isso. Sim. O que a gente faz eticamente está muito ligado à nossa percepção do que vai acontecer depois. Porque você fala, pô, beleza, eu vou ser um cara legal, vou ser um cara respeitador de regras, de leis, não sei o quê. Porque depois, cara, vou ter que acertar minhas contas de um jeito que eu não conheço ainda. Eu vou pro inferno, ardendo, queimando, até acabar, até resolverem. Até quando acaba? Para sempre. E se a gente não tem nenhum tipo de valor nessa dimensão, vira uma anarquia mesmo. Sim, eu digo, até fiz uma série que o texto, um dos textos de abertura da série é que o homem foi muito inteligente. Ele inventou Deus e as leis, porque... se você não se censura por um lado, você se censura por outro. Se eu tirar as leis e Deus, acabou. Por que eu pago minha conta? Que é a discussão das séries Walking Dead da vida, das distopias. A gente acorda todo dia para trabalhar, para se fazer pelo prazer de desenvolvimento de carreira, mas porque você tem conta para pagar. Se amanhã eu te garantir que você não tem mais Walking Dead, não tem mais Deus, não tem lei, não tem nada, o que vai ser do homem? Que acontece nessa série. Você tem as pessoas que são ruins pela essência e ruins serão mais ainda, porque nada mais as impede. Talvez aquelas pessoas dentro de uma sociedade mais organizada, por causa da lei, não quer ir preso, não vai matar. E porque, de alguma forma, acreditou num dogma espiritual, se eu não acredito na lei dos homens, eu começo a acreditar na lei de Deus. Então, eu tenho medo de chegar lá e ser punido, que é exatamente o que você está falando. E essas séries distópicas, elas mostram o quanto que o ser humano ele cadencia bastante para o mal. Somos quase uma sociedade psicopata. E a ausência de Deus nessas horas... A ausência de alguma coisa maior. Alguma coisa que você acredite que o peso é maior que o seu. Que eu hoje acho, é lei e Deus. Que eu acho que esse encontro talvez explique por que a gente está existindo ainda, nós, assim, do nosso grupo que te assombra. Porque eu falo que o projeto ele é construído em cima de dois eixos. Medo, que eu acho maravilhoso. Medo não é uma coisa ruim, não é pânico. Medo faz você refletir, será que essa é a melhor atitude? Será que eu vou me prejudicar? É bom ter medo, né? É o que faz você tomar uma decisão boa. Não é o pânico que te impede. Não, é que nem Noites do Terror do Play Center lá atrás. Você sabe que aquele é um cara fantasiado. Mas o seu desejo de sentir aquele calafrio, aquele medo, te faz acreditar que aquilo é real. E à noite, você enxerga menos
com distância. Aí vem uma pessoa que você quer passar medo. Você quer. Você vai assistir a Jogos Mortais porque você quer passar medo. Você quer se encontrar com isso. Você quer se encontrar com essa parte. Você quer ver até onde você consegue ir. E a outra é afeto. Que as histórias sobrenaturais, elas sempre foram contadas, pelo menos a minha experiência com isso, sempre foram contadas por pessoas que... Meu avô, que era um cara que eu adorava, a gente se adorava, e ele era o cara que fazia, às vezes, de contar as histórias. Uma tia querida, uma situação afetiva gostosa, de amigos, de familiares, de coisas. Nunca é num lugar indesejável que alguém vai te contar isso. Até porque você está se provocando. Sim. Você não quer, você levanta e vai embora. Você não quer ouvir isso, você levanta e vai embora. E o cemitério também tem uma coisa da tristeza, né? Porque é o lugar onde as pessoas buscam ainda aquela que se foi. Como se fosse ainda fisicamente possível estarmos ligados. Então, eu já vi cenas muito tristes em cemitérios de você ver as pessoas chorando de verter a alma ali naquela hora. Porque você está aqui, você não está, mas fisicamente te toca de alguma maneira por uma lápide. É triste quando você anda pelo cemitério e você começa a ver quantos anos as pessoas morreram. Eu tenho um pouco essa mania. Eu falo, gente, morreu com 15 anos, com 4. Morreu com, 99 anos, morreu com 102 anos. Você fica olhando, você vê a disparidade da vida, né? Uma pessoa que nasceu e morreu praticamente no mesmo dia e outra que viveu 100 e poucos anos. É uma coisa muito doida de você ficar olhando assim, o que essas almas se conversam aqui, como elas são. E é uma tradução daquela comunidade, porque você vê a criança, por exemplo, a gente falou de vacina, né? Um tema atualíssimo. Super. A gente vai num lugar que você vê, no período da epidemia de meningite, uma porrada de criança que morreu na mesma época. Ali. A gripe espanhola. A gripe espanhola. O cemitério da Lapa... Cemitério da Lapa tem uma região só para gripe espanhola. Ah, é? Quase 1 milhar de pessoas da região que morreram no mesmo tempo, enterradas ali como Covid. A Covid também. Covid. Você vai ter daqui um tempo, você já tem aquelas áreas que foram abertas, aquelas covas, a toque de caixa, porque você precisava enterrar logo. E é muito louco. E assim, o cemitério também, por exemplo, nome... pessoas que são enterradas, por exemplo, bebê que nasce morto, a data. Cara, me impacta tanto. Nossa. Isso que assim, a pessoa que não teve condição de ter nome. Porra, uma doideira, cara. Não tem que ter uma certidão de óbito? Mas isso antigamente não tinha. Nascia morto, você não tinha direito à personalidade. Então você não tem nome. Você se depara com tantas sutilezas da nossa existência que a gente não para ver a diferença de dinheiro, quem tem dinheiro, o lugar que o cara está enterrado, a ideia de, de alguma maneira, enganar a mortalidade a partir de uma grande obra, que é sensacional. Tem que é um brecheiras ali ainda. O Cemitério da Consolação é impressionante. O Cemitério da Consolação ali tem o túmulo dos Mesquita e dos Matarazos. Aquilo é uma obra de arte absurda. Assim, as duas, eu fico parado olhando, porque assim, aquilo é uma coisa, é um monumento que devia estar no meio de uma praça no Brasil. E aquilo não é uma coisa só de ostentar o seu dinheiro, mas é de transformar a sua última morada na mais bela de todas. É um legado, é um legado eterno, né, de alguma maneira. Agora, é triste também os túmulos, as pessoas esquecidas, né? Aqueles túmulos que você não tem mais nada. O que acontece com esses túmulos? Na verdade, se é perpétuo... Porque existem nos cemitérios, uma coisa que ninguém sabe. Existem esses terrenos que são perpétuos, então esses pertencem às famílias. E agora haverá um movimento de desapropriação para quem não mantém, para quem não tem... para quem não cuida desses lugares. Vai ser despejado? Mais ou menos isso. O morto vai ser despejado da sua última morada? Mas assim, se o morto que não tem, porque a gente está achando... É verdade, isso nunca vai ser sua última morada, porque uma hora vai ter que tirar Tira seus ossinhos de lá e vai pro ossário. Eu decidi que ia ser cremado, porque eu olhei que você fica depois virando uma caixinha, faz o que? Vira uma caixinha quando vira uma caixinha, porque às vezes os ossos são despejados nos ossários, que você vão para algumas toneladas de ossos. Aí fica junto com um monte de gente que eu não conheço? Um monte de osso. Mas é cremação na veia. Então, é isso, porque o cara tira, a pessoa é exumada, por exemplo, os cemitérios populares, que todo mundo tem direito a ser enterrado. Sim. Você pega São Luís, lá perto do Capão Redondo, que é um cemitério muito impactante, até é um tema que seria interessante até para você avançar. Eu estou começando a entender ele. É um cemitério de assassinados.
É um cemitério numa região que é muito pobre e que teve assassinato no velório. Tem registros de, e não é um, nem dois, nem três, de acerto de conta, matam um criminoso, no velório dele há um acerto de conta com todo mundo que vai lá visitá-lo, o que vai sepultá-lo, na verdade. Então, lógico, a incidência é... E a gente começa a estudar antropologicamente aqui. Jovem, negro, aquelas estatísticas que Batem a gente vê. todas ali. Todas. É isso. Mas é muito louco isso, porque você vê você traça um perfil que ajuda a compreender um número frio estatístico. Sim. Sobre quem morre mais. E só uma coisa, você estava falando que os cemitérios as pessoas vão ser despejadas por quê? Vai ser privatizado, é isso? Não, porque é o seguinte, as sepulturas perpétuas, a pessoa fica lá Marquesa de Santos, quem cuida? A Marquesa de Santos, você sabe eu sei que ela que doou o terreno, isso aquilo, blá, blá. Eu acho que da Marquesa é um jazigo que tem relevância histórica, é tombado. No próprio cemitério da Consolação, existem vários túmulos e várias obras e túmulos que têm relevância histórica e patrimonial. Então ninguém vai tirar alguém que tem lá um brecheret. Né, Mas quem não tem? São aqueles mais de granito preto mesmo, com uma cruz. Então, são perpétuos. Isso é uma relação de propriedade. É igual um prédio, um apartamento. É igual um terreno. Você deixa lá abandonado... Esse perpétuo vai ficar lá. Vai ficar lá. Então, existe esse movimento de rever quem está cuidando, quem está pagando manutenção, porque é uma situação tão esquisita, porque você acha que o abandono é só culpa de quem administra aquilo, né? Não, é um condomínio, você paga. É um condomínio. Você paga. Então, tem gente que não paga, tem gente que nunca mais apareceu, tem famílias que se dissolveram. Famílias que acabaram. E que acabaram, exatamente. Então, se é um jazigo que não tem relevância histórica, ele começa a ser bom. E aí, imagina quanto que custa um terreno no cemitério da Consolação. Não tenho a menor ideia, isso é um absurdo de caro. Porque não tem muitos sepultamentos lá. Por exemplo, ali perto da Consolação, não é da Consolação, mas é aquele conjugado, que é um grande cemitério que às vezes é repartido. A Gal Costa agora foi enterrada ali. Você tem grandes celebridades também. Como são essas celebridades? Já estão virando também milagreiras. Como que é ter como são esses... tem muita visita? Tem duas celebridades, uma de São Paulo e uma do Rio, que eu acho interessantíssimas. Quais? Estão virando. O Ayrton Senna está virando um milagreiro do cemitério. Existe um processo devocional. As pessoas não colocam ex-votos, porque ele está num cemitério, primeiro, particular, Morumbi, Morumbi. Que é aquele que é tudo bem americano. Exatamente, chama Cemitério Parque. Acho que a Elis Regina está ali também, né? A Elis Regina está, a Hebe também. A Hebe está nesse do Morumbi, ela morava... E o Ayrton Senna, existe um processo, existem pessoas que estão atribuindo graças ao Ayrton Senna aqui em São Paulo. É inusitado, né? Mas é um cara que ele é um grande ídolo, é um grande herói, né? É um herói, ele era um benemérito, é um cara que tinha uma obra social. Que ninguém sabia. Que ninguém sabia, só descobriram quando ele morreu. E outra que é muito interessante... Morreu muito jovem, morreu no ápice do ápice. Não, e a gente não... E o brasileiro é um brasileiro que a gente se apega ao nosso ufanismo com qualquer trouxa que faça a gente sentir mais brasileiro. Um cara que tinha a importância do Senna, que levava, né, até arrepia. Ele tinha qualidade. Ele era um ídolo brasileiro com qualidade. Era. Ele era uma pessoa para você... Como o Pelé tinha qualidade... Pelé. Eu acho que os nossos ídolos eles estão um pouco muito vaidosos. Eu acho que o Senna e o Pelé da vida, eles queriam ser os melhores e eles batalhavam e trabalhavam para isso, né? Eu acho que a gente está mal de ídolo ultimamente. Eu acho que tem dois fatores, Beto. Essa é uma coisa que você está falando, você tem toda a razão, mas uma outra é que a gente destrói todo mundo também. A gente tem uma mania de destruir Pelé. Pô, cara, o Pelé é o maior brasileiro da história. Talvez. Difícil. É o maior. É o maior brasileiro da história. Nome da história. Ele é um homem que tem suas questões. Como, por exemplo, eu hoje coloco no mesmo nível, independente se eu gosto ou não das músicas, a Anitta. Eu acho que ela tem
a mesma força do desejo pela qualidade do trabalho dela. Você pode gostar da voz, É outra coisa. gostar, você pode achar a música X, pode achar, mas que a menina trabalha e ela quer se doar 800% do que ela é, como é também a Gisele Bündchen da vida, são pessoas que você vê que elas trabalham pelo seu trabalho. Ela quer que o seu trabalho seja a sua grande vitrine. Excelência. E hoje você tem jogadores de futebol, pegando Pelé de exemplo, que sua vitrine é o diamante que você carrega na orelha, é o cabelo que você pintou, é a dancinha que você dançou, nem igual você fez, mas você dançou a dancinha. Acho que a gente se perdeu um pouco. E essas pessoas, eu acho que essas mulheres, principalmente, elas estão trazendo essa energia tão importante. Como é a Elza Soares. A Elza Soares é um grito. Se a Elza Soares fosse americana, ela teria uma estátua dela em cada ponto de cidade musical no mundo. Porque ela tinha a qualidade... Esses grandes ídolos são fantásticos. Agora, Pelé e Ayrton Senna, de fato, são os dois maiores. Então, não tem jeito. E o que a gente faz com o Pelé? Tô louco para ir no santuário do Pelé. Ele está onde? Ele está no cemitério vertical de Santos, que é um dos cemitérios mais importantes. É lógico, tinha que estar em Santos. Ele está no cemitério. Mas a gente... quando o Pelé morreu, eu ficava impressionado de ver a disputa... porque a gente está nessa também, né? Uma disputa do monopólio da pureza, somos perfeitos. O cara tem um monte de questão pessoal dele. Mas o Pelé, ele era simplesmente o maior brasileiro da história. Ninguém conhece o Brasil. O Pelé é mais conhecido que o Brasil. Sim, sem dúvida nenhuma. A fama do Pelé precede a fama do Brasil. Ele é maior que o Brasil. A imagem, ele é maior que aquilo, ele o homem negro, o camisa 10. É um cara que você começa a pegar as coisas assim dele, né? A camisa 10 era uma camisa comum. Hoje virou o status ser o 10. É a tradução da excelência. O cara é o camisa 10. Ninguém fala. Exatamente. Ele é um Pelé no que faz. O Beto é um Pelé da entrevista. É o melhor. É o Pelé, é o cara que faz, né? Qual que é outra celebridade? Você falou que em São Paulo é o Clara Nunes. Senna. Amo Clara Nunes. Ela está virando milagreira? Clara Nunes está virando milagreira do cemitério de Sabe São que João meu Batista. pai tinha, eu não acho isso, eu me lembro, quando meu pai morreu, eu lembro de pegar isso na mão. Um autógrafo da Clara Nunes. Meu pai adorava a Clara Nunes, tinha foto com ela, Clara que foi em Nunes. show e tal. E eu achava ela uma super cantora. Ela tá virando milagreira de quê? Porque ela morreu numa operação de varizes, gente. São João Batista, para mim é um cemitério que é interessantíssimo, principalmente para quem tem esse interesse nos famosos que morreram. Tudo, eu falo que sabe que lembra aqueles melhores do ano do Faustão? É o Projac. É o eterno, mortos. de séculos. Ali tem Cazuza, tem tudo. Vinícius, Tom Jobim, Santos Dumont. Imagina se as almas saem à noite para bater papo. Você é louco. Eu queria estar lá. Eu queria estar lá, imagina. Imagina todo mundo ali. Não ia dar para... Não sei o que a gente ia fazer. É uma festa. É uma festa. Sarau Exatamente. e tanto. É uma coisa louca. E Bussunda, assim, ao mesmo tempo... são pessoas muito interessantes. Didi Folha Seca. Eu lembro que eu fui, eu falei, nossa, cara, o que é isso? Tem um mapa histórico do... O Chacrinha. A Daniela Pérez estava lá, mas ela foi tirada, né? Ela foi pro... Porque era um túmulo muito... E as pessoas iam demais e estava quebrando sempre. E ela foi mudada desse túmulo para um vertical lá também. Porque já tinha que fazer também a exumação e tudo mais. E ela, tanto que ela está junto com a Sapatilha de Balé, uma das primeiras, está num prédio lá, uma coisa assim. Ela foi tirada por causa disso. Não, a Daniela Pérez, por exemplo, porque o processo de devoção nasce de uma dor comunitária. Sim. Então, a atribuição das graças vem num segundo momento. Por isso que eu acho muito bonito, que eu acho uma conversão de um sentimento terrível de todos, que no final das contas se torna esperança, fé. Sim. E aí que eu falo que não precisa explicar, que é um resultado de algo que é a gente, porque é um encontro com um grau de humanidade que a gente não tem hoje. Empatia, a gente quase que não vê empatia coletiva mais. Sim. A gente banalizou a morte, a gente banalizou tudo. Ninguém sofre mais. Você não liga a TV mais e termina acabado porque você viu uma criança que morreu indo para a escola e tomou um tiro nas costas. A gente assiste todo dia isso. Antigamente isso mobilizava a gente. A gente mudava o dia, mudava seus rituais.
E quando a gente ia para cemitério, digo nós como sociedade, a gente ia para esse reencontro. Essa dor, esse sofrimento, nem sempre era perceptível. Também as pessoas morriam mais... Eu falo não exatamente que elas morriam mais cedo, mas a morte era algo mais saboreado pelas pessoas. Antigamente fazia velório dentro de casa. Velório de dias. Eu tive o velório da minha avó. O primeiro velório que eu fui na minha vida. Não, o primeiro velório foi da minha tia Linda. Então foram os 2. Foram uns 3 dias. Não é importante? 3 dias, mas eu não sei, eu acho pouco demais. Eu lembro que meu pai ficou 24 horas com a mãe dele, com a irmã dele. Me assustava um pouco, porque você ficava a noite inteira. Hoje se fecha, porque estão assaltando os velórios. Não dá. Eu acho que não precisa ser como no Brasil, que morreu às 8 da manhã, já quer enterrar às 3 da tarde no mesmo dia, até porque você pode dar tempo de transplante de órgãos. Mas bem, 3, 4 dias é um pouco demais, né? Mas eu acho que é e a questão... ainda vela em casa, se quiser, não vela? Você pode fazer. Não tenho certeza, não sei. Você pode. Mas é o luto, que é um outro aspecto do cemitério, que é a ideia de luto. Você imagina, a gente tem quase 700 mais, talvez mais, 700 mil pessoas que morreram na pandemia. No começo, a primeira leva, eu tive o dessabor de ter um amigo que perdeu a mãe, que foi fazer uma cirurgia de hérnia em fevereiro de 2020, se contaminou no hospital e ela foi fazer uma cirurgia de hérnia e morreu 4 dias depois de Covid. E ele conta o relato dele, que ele falou, pô, cara, quando me ligaram, falaram que minha mãe morreu, eu não entendi, não sabia o que estava acontecendo. Ela foi fazer uma cirurgia eletiva, super ativa, ia na feira, fazia a vida dela. E ele levou a roupa para vestir ela. E ele chegou para entregar a roupa, os caras falaram, não, pode ficar, não tem roupa. Não pode, cara, você não vai... Como assim? Não vai. O corpo dela estava no saco. Ele teve o tempo de ver ela saindo do necrotério num saco Quebrar preto. todos os ritos de despedida. É isso. Deve ser horrível. Então, o cemitério hoje é a possibilidade da gente também ter um cemitério sadio, limpo, nunca vai ser um ar de alegria e felicidade, mas digno. Para as pessoas viverem o luto que a gente não viveu. A gente não viveu o luto pessoal. Minha tia morreu, não teve velório de 5 minutos, e enterra com isolamento, caixão fechado, ninguém vê, ninguém toca, não tem adeus. Então a gente não teve esse processo, nem individual, nem coletivo. Isso faz muita diferença para a gente. Os 4 dias pode ser um exagero, mas o seu pai, quando ele enterrou a mãe dele, ele estava convencido, né? E exausto. Sim, de que o passo era enterrar, porque era o momento. Tinha uma época de fazer esses velórios muito grandes, porque a pessoa podia voltar a viver, no sentido de terem doença. Meio doido, mas eu uso matéria da... Agora, a Clara Nunes é de quê? A Clara Nunes é do quê? É geral. Parece que eu quiser, de graça geral. Da dança, da música, alguma coisa assim. Não tem. Tem alguns que tem. Você sabe que... The Voice. Do The Voice. Para entrar no The Voice. Vai lá, mas tem muito milagreiro temático. Tem uma milagreira em Jundiaí, chama Maria Bé, que ela é a milagreira dos carecas. Não precisa nem falar que eu já fiz um pedido lá, desde o dia que eu fui, eu estou esperando minha graça ser atendida. Vamos ver se eu vou botar uma plaquinha. Maria Bé, que ela é a milagreira Enquanto isso, vai tomando o minoxidil da vida, vai passando aí também ajuda. Então, não existe milagre sem a sua própria ajuda. Claro. O milagre pode ser, inclusive, você ser apontado para usar um remédio. Exatamente. As pessoas acham que o milagre, às vezes, é simplesmente acontecer em você. Tem que se ajudar. Tem que entender o milagre. O milagre, ele não é mágica e magia. O milagre tem você ter a oportunidade de ver a solução. Não tudo ser solucionado para você. Mas isso a gente está falando sobre hoje. Você imagina uma época, por exemplo, tem uma história sobre isso, exatamente sobre isso que você está falando. O Cezinha, que é um milagreiro do cemitério da Penha, tem uma história lá de uma devota que o filho teve pneumonia. O Cezinha, ele é um desses milagreiros que ajuda a criança a deixar de chupar chupeta. Mas ele ajuda também em saúde de criança. O filho estava com uma pneumonia gravíssima. Ela levou o menino no médico. O médico receitou os remédios. Ela não tinha dinheiro para os remédios. Passou um dia, o moleque piorou. Ela não conseguiu levantar o dinheiro. Ela foi pedir para o Cezinha. 2 dias depois, o moleque estava bom. Então, lógico, pelo amor de Deus, gente, vá ao médico. Não estou falando o que você acabou de falar. Vá ao médico. Mas que o milagre é você vir o insight. Exatamente. Antigamente,
esses locais de devoção, né, esses túmulos, eram lugares de socorro comunitário também. Sim. Então a galera que não tinha, porque a gente está falando hoje, pô, o pessoal reclama do SUS, mas se a gente baixar agora lá no HC, você vai ser atendido. Dependendo da sua condição, vai ser rápido ou vai ser devagar, mas você vai ser atendido. Hoje a gente tem uma estrutura que recebe todo mundo. Antigamente não era assim, não existia isso. O médico era médico de família, de quem tinha dinheiro. O hospital era para grandes tragédias epidêmicas, para proteger também a elite econômica. Então, as Santas Casas de Misericórdia nasceram dessa necessidade, né? Da epidemia de febre amarela, de varíola, de meningite, tuberculose, para atender pessoas. Então, pegava lá pessoas abnegadas, né? As freiras, as ordens das freiras, médicos muito... que alguns viraram milagreiros até... E atendia os pobres, porque a Santa Casa de Misericórdia nunca foi rico, foi para o hospital. Cemitério não era para rico, hospital não era para rico, era tudo para pobre. É verdade. Tem cemitério maldito? Fica com uma pergunta para a próxima, para a gente conversar. Tiago, prazer, eu quero fazer uma visita. Quero visitar um cemitério com vocês. A gente combina. A gente grava para pôr aqui como continuação e a gente vai perguntar um dia, mas tem cemitério maldito? Tem algum que você não queira aí? Ou que você sabe que é amaldiçoado? Não. Eu não vi. Eu acho ainda que não achamos. Não achei, não encontrei. Não encontrei. Já tem a resposta também, porque lembra do filme? É fantástico. Mas esse é um papo que eu adoro também, que é a de demonização de cemitérios indígenas. É Zé Palestrinha, né? É um pouco Zé Palestrinha. Como Por que a gente demoniza o cemitério indígena e não demoniza o cemitério qualquer um dos outros nossos? Fica para o nosso próximo passo, se você quiser. Não, é bom. Boa conversa. Muito obrigado. Imagina, se você Neto. aí gostou aqui do papo, escreve aí no comentário para a gente saber. Vamos ao cemitério, fazer um passeio. Já está combinado, a gente combina um dia, a gente faz.